Ministrar a palavra do Senhor nosso Deus nessa oportunidade, refletindo no texto que nos foi proposto lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11 e o capítulo de número 12. Eu quero ler apenas a porção do texto que se encontra no verso de número 14 ao verso de número 15. Eu gostaria que você pudesse estar acompanhando a leitura desse texto sagrado aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Que Deus aplique a sua santa e preciosa palavra lida no nosso coração. Eu quero convidar você a estar fechando os seus olhos para que nesse momento nós possamos estar orando, falando com o Senhor nosso Deus. Pai de amor e eterna bondade, louvado, exaltado seja o teu santo e majestoso nome. Eu suplico ao Senhor, meu Pai, que nos conceda graça, sabedoria e entendimento da tua palavra, para que a tua palavra continue sendo, Pai, a única regra de fé e conduta da nossa vida. Que nós possamos nos basear, meu Pai, naquilo que a tua santa e preciosa palavra fala, Senhor. Abençoa cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, cada pessoa que está, ó Deus, tendo a oportunidade de ouvir o teu santo e maravilhoso evangelho. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, o teu povo e guarda a tua igreja debaixo dos teus cuidados. Assim eu oro no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bem, queridos irmãos, nós queremos aqui fazer uma exposição dentro dessa história. Uma história que, se diga de passagem, que relata um episódio, segundo aqui o profeta Samuel descreve, em um momento muito sombrio, em um momento de fato nefasto na vida do homem chamado Davi, um homem que teve diante de si grandes vitórias, grandes conquistas, mas que como homem, por não vigiar, por não ter cuidado, ele simplesmente caiu diante do pecado. E eu gosto sempre de destacar, quando leio essa história, quando tenho a oportunidade de ministrar a respeito dessa história e desse episódio de Davi, que nós precisamos tomar cuidado com a expressão que se diz: mente vazia é oficina do diabo. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. E tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. A gente precisa observar isso com muita atenção. E, de fato, Davi era um homem que estava ali na ociosidade, em um momento sem preencher a sua mente com aquilo que Paulo ele chega a nos orientar, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se algum proveito há dentro de todos esses aspectos, que isso venha a ocupar a nossa mente. Então nós precisamos, de cara, observar o que está ocupando o espaço, ou melhor, o que está preenchendo o espaço da nossa mente. Com o que você tem preenchido a sua mente? O que tem ocupado a sua mente? A gente sabe que, infelizmente, a TV e os meios de comunicação sociais, eles trazem uma enxurrada de notícias, tanto verdadeiras como notícias falsas. Você tem entretenimento à vontade, a qualquer momento do dia, não tem necessidade mais de ficar aguardando uma programação, quando você pode, quase que na sua totalidade, estar ali tendo todas as programações disponíveis através de um canal que é a internet, uma ferramenta maravilhosa, quando usada da forma correta, como nós estamos fazendo nesse momento de pandemia. Mas nós precisamos tomar cuidado com o que é que está preenchendo a nossa mente, com o que é que está ocupando o espaço da nossa mente, porque precisamos ocupar a nossa mente de fato com aquilo que traz edificação, com aquilo que é produtivo, com aquilo que vai trazer benefícios para a nossa vida espiritual. Amado, observe que Davi, ele simplesmente estava em uma condição, em um momento, onde ele deveria estar na guerra, onde ele deveria estar na batalha. E ele simplesmente estava ali no castelo,
passeando naquela situação. De repente ele visualiza uma mulher ali, meio que da sacada do palácio, de uma área, e aquela mulher ali chamada Batseba, ela não era uma mulher solteira, não era uma mulher disponível, era uma mulher casada. E creio eu que Batseba, ela era uma mulher escultural, era uma mulher realmente de uma beleza privilegiada, pois ela atraíra a atenção de Davi, atraíra a atenção de um rei, um homem que com certeza tinha uma percepção muito apurada do sexo feminino, porque dentro daquele contexto onde na cultura do povo hebreu havia a possibilidade do rei ter diversas esposas, esposas essas que na sua grande maioria não eram do amor, não eram do desejo de Davi e de tantos outros reis, mas eram simplesmente mulheres que se casavam para selar um acordo, para selar uma paz diante de nações ou entre nações. E Davi, ele estava simplesmente começando a fazer tudo errado. E já diz um estudioso, quando nós começamos mal, infelizmente não tem como terminar certo. Quando começamos errado, é natural que no final as coisas venham dar errado. E Davi é esse homem, querido, que apresenta aqui uma mente vazia, deixando com que a ociosidade viesse a dominá-lo de tal forma e levar o seu olhar para algo que não era para ele. Esse momento de Davi e esse relato feito por Samuel é algo que nos faz parar para refletir muito com relação à nossa vida diante daquilo que é muito danoso para a vida cristã, que é o pecado. A ênfase do texto aqui é justamente apontar o que o pecado ele ocasiona. Qual é o poder, qual é a abrangência, qual é a dimensão, a amplitude que o pecado pode chegar e trazer estragos. Aqui nós vamos perceber, de acordo com o relato do texto sagrado, que esse homem, ele tinha uma experiência maravilhosa com Deus. Ele conhecia o Senhor. Ele servia a Deus. Se você puxar um pouco na memória, você vai poder lembrar que esse Davi que vem a cair, que vem a falhar aqui diante dessa situação de adultério, diante dessa situação de homicídio, é o Davi que há tempos atrás eram cantadas canções a seu respeito, comparando as suas proezas diante das proezas de Saul, como que elevando o nível a Davi naquele contexto. É o mesmo Davi que outrora havia se deparado com um gigante chamado Golias, que tinha naquela ocasião dito, diante daqueles que estavam trêmulos, daqueles que batiam os seus joelhos uns nos outros, de tanto temor, de tanto pavor diante daquele gigante filisteu que afrontava o povo de Israel. É esse mesmo Davi que diz: tu vens a mim com lança, tu vens a mim com espada, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É esse mesmo Davi que diz ao rei Saul: certa feita o leão, certa feita o urso, tentaram ambos em episódios separados avançar e dilacerar o rebanho do meu pai, e eu matei tanto o leão como o urso. É esse Davi que tinha uma experiência com Deus, que sucumbiu diante do pecado. O que eu quero destacar inicialmente para você entender bem aonde nós estamos querendo chegar, querido? É que é preciso tomar muito cuidado com relação ao pecado. Você pode talvez dizer assim: mas pastor, eu sou um crente consagrado. Pastor, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Pastor, eu sei até onde eu posso ir. Não se preocupe, porque eu sei o que eu estou fazendo. Queridos, quando o assunto é pecado, principalmente nesse aspecto o qual Davi ele vai cair, é necessário vigilância. É necessário muita atenção, porque a nossa natureza pecaminosa, ela já almeja, ela já tem a tendência para fazer aquilo que não é bom, para fazer aquilo que não agrada ao Senhor nosso Deus. E se nós então vivemos na ociosidade, se nós então vivemos de tal forma aonde
não há uma vigilância, não há uma precaução, não há uma observância com relação àquilo que nos rodeia, tentando nos derrubar, infelizmente nós vamos ser fadados a cair, a fracassar. A Bíblia Sagrada diz no autor aos Hebreus que nós precisamos correr a corrida que nos está proposta, nos desprendendo de todo o peso de pecado que nos assedia. Nós precisamos observar isso. Eu quero destacar, nessa oportunidade que nos é dada, algumas coisas que eu percebo muito relevante com relação ao pecado dentro desse episódio da vida de Davi. Nós temos aqui mencionados Davi, o comandante do seu exército, nós temos aqui Batseba, nós temos aqui Urias e nós temos aqui Natã. Personagens essas, figuras essas que estão dentro desse momento, dentro desse episódio sombrio que Davi vai enfrentar. E aqui, querido, nós observamos a forma covarde, a forma cruel como Davi age. Um homem que conhecia a Deus, um homem que tinha uma experiência de vida com Deus, que já havia desfrutado de tantas coisas maravilhosas com Deus, se vê em uma situação dessa, se vê em um momento onde infelizmente ele avançou, desfrutando cada vez mais e mais do pecado. O pecado, ele pode parecer doce. O pecado, ele pode parecer agradável. O pecado, de fato, ele é bom. Mas, pastor, o pecado é bom? Bom para quê? Aí é que é a questão. O pecado, ele é bom apenas para a natureza pecaminosa. O pecado, ele é bom apenas para esse desejo que o homem tem de se satisfazer, de saciar-se. Mas o pecado para a vida espiritual, ele é uma desgraça. Ele traz ruínas. Ele traz uma condição avassaladora na vida do ser humano que serve ao Senhor nosso Deus. Querido, note a diferença. Aqueles que servem a Deus, quando eles pecam, eles sentem a dor pelo pecado. Mas nem sempre em um primeiro momento. Nem sempre, a priori, essa dor ela insurge na vida daqueles que servem a Deus. Aqueles que não servem a Deus, o pecado é algo natural. O pecado é algo comum para eles. Eles não sentem dor, eles não sentem angústia, eles não sentem pesar por conta do pecado. Mas aqueles que servem a Deus, nem sempre em um primeiro momento, eles conseguem visualizar o erro diante de si. Eles não conseguem contemplar a situação a qual eles estão entrando. E por isso, por achar que está tudo tranquilo, eles continuam avançando, desfrutando desse pecado. Mas o pecado, querido, ele traz consequências cruéis. Davi, ele incorre em duas situações, tanto o pecado de homicídio quanto o pecado de adultério. Davi, ele dá ordens ao seu comandante para que colocasse Urias diante da linha de batalha para que Urias viesse a morrer, porque Davi estava fazendo algo asqueroso, estava tendo relações sexuais com a mulher de Urias, o heteu. E aquela mulher já vindo a engravidar, aquela mulher já vindo a conceber um filho de Davi. Davi, ele entra em um negócio tão imundo, tão nojento, que ele tenta fazer como que aquele filho, aquela criança fosse mantida a ideia de que Urias, quando estava ali, voltou da guerra, ele pudesse ir para sua casa e tivesse relações sexuais com a sua mulher e tivesse então a ideia de que aquele filho poderia ser de Urias. Tente imaginar, querido, uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que conhece a Deus entrando em uma situação como essa. Davi, ele não, parece que o sinal acendeu ali de erro, de pecado, mas Davi, ele não levou em conta, ele não pesou, ele não calculou os riscos, ele preferiu continuar avançando. E ali naquela ocasião, a Bíblia faz questão de registrar, através do profeta Samuel, que Urias, um homem fiel e dedicado à causa, ele foi dormir ali meio que na porta do palácio. Ele não foi para casa com a sua mulher, para ter relações com a sua mulher. E isso trouxe complicações para o plano de Davi, para o projeto que Davi havia arquitetado. Davi então dá essa ordem para que
o seu comandante levasse e colocasse Urias na frente, lá na linha de frente de batalha, para que Urias viesse a morrer e a situação fosse resolvida. E de tal forma, querido, após isso acontecer, o próximo passo que Davi dá é simplesmente pegar a mulher de Urias e levá-la para o palácio, para que ela desse continuidade a essa promiscuidade, a essa vida imoral que Davi estava mergulhado. Homicídio e adultério. Duas coisas pesadas, duas coisas terríveis, que o texto, no capítulo 11, o verso de número 26, terminando o capítulo 11, e o verso de número 27 vão nos relatar dizendo o seguinte: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Querido, você já parou para refletir naquilo que você está fazendo, naquilo que você tem feito? E você pode incorrer nessa situação, se deparar com tal realidade. Aquilo que você fez não foi reto, não agradou aos olhos do Senhor. Você pode incorrer numa situação como essa. Davi, ele nos ensina aqui com a sua atitude totalmente asquerosa, um caminho que eu e você jamais devemos percorrer. Pelo contrário, nós devemos percorrer um caminho de santidade. Um caminho proposto pelo Senhor nosso Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e verso 16. Onde o apóstolo Pedro vai nos dizer: sejam santos como vosso Pai é santo. A NTLH, nova tradução linguagem de hoje da Bíblia, ela diz assim: sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Queridos, nós precisamos ser santos em toda a nossa forma de viver. Em tudo que eu e você fizermos, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, nós precisamos, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, precisamos fazer para a glória de Deus. Precisamos olhar para aquilo que está diante de nós e podermos falar tal interrogação, tal indagação. Será se isso vai ser para a glória de Deus? Será se aquilo vai ser para a glória de Deus? Porque o nosso objetivo, através das nossas atitudes, nós que servimos a Deus, que temos um relacionamento com Deus, é glorificarmos a Deus através do que nós fazemos. E Davi, ele não estava glorificando, ele estava envergonhando o nome do Senhor, porque as suas obras, elas trouxeram simplesmente um prejuízo terrível, não só para ele, porque o pecado ele não afeta só uma pessoa. O pecado, ele é um efeito dominó, ele vai muito longe. Querido, nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser santos nos nossos compromissos. Nós precisamos ser santos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós estejamos. As nossas palavras, elas precisam ser palavras diferentes. A nossa maneira de viver, a forma como nós nos portamos diante das situações adversas, elas precisam ser diferentes. Elas precisam manifestar que nós conhecemos ao Senhor Todo-Poderoso. Davi, ele manifestou um procedimento vil e vergonhoso de alguém que parecia ou apresentava nunca conhecer ou ter conhecido o Senhor nosso Deus, nunca ter desfrutado de tantas coisas maravilhosas como ele já havia desfrutado servindo ao Senhor. Essa é a situação. Nós precisamos olhar com calma a nossa vida. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, o versículo 14, ele diz: segui a paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, Paulo, ele está falando ali sobre a prostituição. Ele diz para que nós venhamos a nos abster, que nós não venhamos a desfrutar disso, porque isso é asqueroso diante do Senhor.
Ele diz, olha, para que vos abstenhais da prostituição. Como Davi estava aqui, mergulhando na imundície, na prostituição, no adultério. Nós somos aqui advertidos por Paulo também, aonde ele vai dizer no verso 3, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, porque a santidade ou a santificação é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos uma vida de santidade, uma vida separada, exclusiva para servir ao Senhor nosso Deus. Que você possa guardar isso com muito carinho no seu coração. Querido, existe um pagamento para aqueles que pecam de forma deliberada, sem parar para reconhecer que estão incorrendo em um caminho muito desastroso. Davi, ele se depara com uma realidade. A realidade agora é que ele está diante de um homem de Deus, o profeta de nome Natã. Natã, ele chega diante de Davi no início do capítulo 12, contando uma história. Ele fala sobre dois homens, um rico e um pobre. E ele vai descrever que aquele homem rico, ele tinha ovelhas, ele tinha gado de uma forma bastante numerosa, de uma forma bastante expressiva. Mas mesmo sendo rico, tendo bastante, aquele homem rico, ele vai até aquele homem pobre. Aquilo que o homem pobre tem é uma simples ovelha, a qual aquele homem rico toma para si e faz ali o que quer, né? Como relata o texto sagrado. Executa os seus projetos com aquela ovelha. Aquilo traz uma ira, traz uma fúria a Davi. Eu fico tentando visualizar essa cena, Davi irado, porque, irmão, guarde bem isso que eu vou falar a você. É muito fácil nós apontarmos o dedo para o pecado do outro. É muito fácil nós ficarmos dizendo, olha o fulano, olha o ciclano, ele errou, olha. E alguns, infelizmente, no seio da igreja do Senhor, isso não é só no meio batista, acredito que também há no meio pentecostal. Tem gente na casa do Senhor, no meio do povo de Deus, que fica feliz quando vê a desgraça do outro. Tem crente que fica feliz quando vê que o irmão pecou, quando vê que o irmão caiu e diz, olha o fulaninho lá, tu viu, a irmãzinha caiu, pecou. Quando na verdade isso era para trazer dor, era para piscar, para acender uma luz de alerta. Olha, fulano caiu, cuidado, porque você também pode cair, você também pode falhar. Vai lá ter com ele, vai lá buscar ajudá-lo. De uma forma como a Bíblia ensina, logicamente. Querido, aquela fúria dominou Davi. E Davi, ele fez o que muitas pessoas fazem no meio do povo de Deus. Eles esquecem das suas imundícies e começam a apontar o dedo para A e para B quando falham. Natã revela a Davi: esse homem, meu rei, é você. Esse homem é você. Essa pessoa é você. Caiu a ficha. Davi desabou. A estrutura dele foi abaixo. E ele percebeu até onde ele já tinha avançado. Até onde ele já tinha brincado com o pecado. Deixado de viver uma vida para Deus, de santidade, para viver uma vida de pecado e de imundície. Querido, o confronto com o pecado é algo necessário. Tem muitas pessoas que guardam, que têm um pecado de estimação, que fazem uma coisa de errado e vão brincando, deixando. Tem pessoas que flertam com o pecado, achando que é uma coisa normal. Davi quebrou a cara. Ele foi repreendido duramente pelo profeta, pelo homem de Deus enviado pelo Senhor. E naquela ocasião, querido, Davi ele percebe a imundície na qual ele havia centrado. O confronto do pecado por Deus, ele produz resultados. Resultados esses
tanto para aquele que quer continuar ou para aquele que quer abandonar o pecado. Para aquele que quer continuar na prática do pecado, o desfecho será a ruína. O desfecho será algo terrível. Mas para aquele que quer, como diz o Provérbio 28, verso 13, confessar e deixar os seus pecados, as suas iniquidades, para este haverá misericórdia. Para este haverá compaixão da parte do Senhor. Mas para aquele, como descreve a parte A desse verso de Provérbios 28, 13, para aquele que encobre as suas transgressões, não haverá êxito. Ele não vai se dar bem. Porque, querido, em Romanos 6, verso 23, a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Você trabalha. Eu sei que você vai entender o que eu estou falando. Você recebe ou semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente o seu salário. Mas quando chega no momento de receber, eu acredito que você não vai ali até o seu patrão ou até o RH e ali começa a dizer, olha, por favor, você pode me pagar, por gentileza, você pode me pagar. Nem também vai chegar lá de forma agressiva e de forma mal educada. Me dá meu dinheiro, me dá, que é meu, eu quero. Não. Mas você vai lá buscar algo que é seu. Você vai buscar lá algo pelo qual você trabalhou. Você não vai lá buscar nenhum presente, nenhum favor. Você vai buscar um salário. O resultado daquilo que você fez, semanal, quinzenal ou mensalmente. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Para aqueles que trabalham para o pecado, haverá um pagamento. Haverá uma oportunidade para que estes possam receber o seu salário. Querido, a Bíblia Sagrada diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para respondermos, olha só, por tudo aquilo que nós tivermos feito por meio do corpo, por meio do nosso corpo. Querido, o que é que você está fazendo com o seu corpo? Davi, ele simplesmente ofereceu o seu corpo para envergonhar o nome do Senhor. Ele ofereceu o seu corpo para menosprezar uma vida de santidade e se entregar a uma vida de promiscuidade. Ele é confrontado. E graças ao nosso Senhor, Davi reconhece o seu erro. Ele reconhece a sua imundície. E ele vai descrever no Salmo de número 32 algo que eu acho muito interessante. Ele diz que enquanto ele se calou, ele sentia como que os seus ossos estivessem sendo esmagados. Enquanto ele não colocou diante de Deus o seu pecado, a sua imundícia, a sua nojeira, ele sentia como que se estivesse sendo esmagado os seus ossos. Era essa a dor que Davi descrevia por conta do seu pecado. E então, o salmista no Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, eu pequei, contra ti somente pequei. Eu fiz o que não era reto perante os teus olhos. Ele vai buscar em Deus uma resposta para a sua imundície, para a sua condição pecaminosa. Ele vai buscar ali com arrependimento. Porque, querido, arrependimento na língua original é isso. É metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude. É quando eu digo, olha, eu parei, não vou continuar fazendo isso, eu reconheço que isso não agrada ao Senhor, agora eu vou buscar viver uma vida correta. É dar meia volta diante daquilo que é errado. Isso é metanoia, é arrependimento. E quando nós nos arrependemos de fato, Deus ele libera o seu perdão para conosco. Deus ele derrama, ele dispensa sobre a nossa vida aquilo que está descrito em Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 22. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, o tratar de Deus é com o pecado. E o pecado, ele traz vergonha. O pecado, ele traz vergonha. Eu fico imaginando Davi, um rei, tendo sido ali diante de um homem de Deus escancarado a sua imundície, o seu pecado.
a vergonha, a dor, o pesar agora chegando em Davi. O pecado ele causa isso na nossa vida. Se você olhar com calma, você vai perceber na genealogia, que é uma listagem de antepassados, lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, que é chamado de o Evangelho do Reino, descreve Jesus como rei. Você vai observar no verso 6 do capítulo 1, que a menção dentro da genealogia de Jesus ao rei Davi é Davi dentro de um aspecto de pecado. Lá vai descrever Davi, aquele que gerou Salomão, da mulher, daquela que fora a mulher de Urias. Amado, eu percebo aqui que o perdão de Deus ele vem, mas as consequências elas não são extraídas. As cicatrizes, elas acontecem. As consequências, no caso de Davi, foi que ele mesmo clamando, intercedendo, jejuando, buscando ao Senhor por misericórdia, o filho da imoralidade, o filho do adultério com Batseba, ele não ficou vivo. Deus o levou. Não adiantou Davi continuar clamando e insistindo. A consequência veio. As cicatrizes, elas vão permanecer. Porque a cicatriz é isso. É algo que nos faz olhar para lembrar aquilo que nós fizemos lá atrás. Nesse verso 6, a Bíblia registra que Davi é esse que lá atrás havia feito tal abominação. Amado, imagine só. Por que Davi é mencionado assim por Mateus? Por que Davi não é mencionado como era mencionado nas canções? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Por que Davi não é lembrado nesse texto de Mateus, na genealogia de Jesus? Como aquele que matou o leão, que matou o urso, como aquele que derrubou o gigante Golias com uma pedra em uma funda. Por que Davi não é lembrado pelos seus feitos? Por que Davi não é descrito como aquele homem segundo o coração de Deus? Isso me faz perceber as cicatrizes que o pecado causa na nossa vida. Para que Davi, aqui relatado, destacado, pudesse ficar como exemplo para nós. Para que nós pudéssemos perceber que a consequência, ela vem. O perdão de Deus vem quando nós nos arrependemos, mas as consequências elas são possíveis e presentes. E que as cicatrizes elas vão ficar para que a gente possa lembrar daquilo que a gente fez lá atrás, mesmo tendo sido perdoados. Eu quero já aqui estar finalizando essa palavra, amado, compartilhando com você uma história. Anotei aqui uma história que aconteceu e esse episódio ele me chamou muita atenção. Ele não aconteceu em uma denominação pentecostal e nem em uma denominação batista. Mas esse acontecimento, esse episódio, ele surgiu dentro de um contexto cristão. E isso me fez refletir sobre o que nós vivemos no nosso Brasil. Nós ouvimos muito se falar que o Brasil é um país cristão, quando na verdade não é. E dentro do nosso contexto de Brasil, é muito comum a expressão católico praticante, católico não praticante. E eu queria que você pudesse acompanhar a nossa linha de raciocínio. Certa feita, uma irmã, ela foi abordada e confrontada com o pastor. Ela estava há mais de 4, 5 anos congregando nessa igreja. E ela foi confrontada com o pastor. Porque ela era aquela pessoa que congregava, mas ela ia somente nos domingos à noite, quando dava, às vezes passava 15 dias sem ir na igreja, às vezes ia uma vez por mês, mas ela estava lá. Participava financeiramente da igreja, ativamente nesse sentido. E o pastor então ele se sentiu incomodado e resolveu confrontar aquela irmã em um determinado momento. E ele então disse: irmã, olha, eu gostaria de saber como é que está a irmã tem faltado bastante, já está um bom tempo conosco,
e a irmã tem sido muito ausente. A irmã está bem, o que está acontecendo com a irmã nesse tempo todo? Que a irmã não se firma, a irmã não vem aos cultos periodicamente, se congregando direitinho. Para susto daquele colega, pastor, aquela irmã disse para ele: não, pastor, estou bem, está tudo bem, está ótimo. A minha vida está uma maravilha. Eu me separei, pastor, há algum tempo. E já faz uns 3 anos que eu estou vivendo com uma pessoa. E pastor, eu tenho vivido com essa pessoa, é uma pessoa muito bacana, tenho convidado muito para vir para a igreja, mas ele não quer vir, bota muitas desculpas. Mas eu estou bem, pastor, estou vivendo com ele, é uma pessoa bacana que me ajuda. E pastor, olha, assim, quando eu não estou tendo relações sexuais com ele, eu consigo orar, eu consigo ler minha Bíblia, estudar, eu jejuo, Então eu estou bem, pastor, não se preocupe não, está tudo bem. E o pastor então foi orientar aquela irmã que a coisa não é bem por aí. O que eu quero dizer para você com isso? Tem muita gente no meio cristão que acha que o pecado é algo comum. Que acha que o pecado é algo natural. Pastor, mas se o fulano faz, se o ciclano faz. Não se preocupe. Para aquele que faz, esse vai receber o pagamento. Para aquele que não faz, ele não vai ter o pagamento do pecado. Querido, aquela irmã achava que a coisa estava bem. Ela vivendo dessa maneira com o companheiro há 3 anos nessa condição. Vivendo uma vida sexualmente ativa dentro de algo que não é o casamento. E você sabe muito bem, você que lê a Bíblia, que o sexo, ele só é bênção de Deus dentro do casamento. Você viu o que foi que aconteceu com Davi? Ele resolveu fazer isso com uma mulher que não lhe pertencia, com uma mulher que não era a sua esposa. Imagine só, os evangélicos nesse país entrando nessa armadilha. Tente imaginar, daqui a algum tempo, nós sendo comparados com católicos. Não se preocupe, é porque assim, eu sou crente praticante e ele é crente não praticante. Querido, não existe isso. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Não existe meio termo. Só existe um caminho. João 14,6. Jesus diz: eu sou o caminho. Os cristãos no primeiro século, eles já afirmavam, eles eram reconhecidos como aqueles que serviam o caminho com C maiúsculo. Jesus é o caminho. E o que Jesus quer para mim e para você é uma vida de santidade, distante da prática do pecado. Que nós jamais venhamos a trazer essa ideia para nossa mente. Achar que o pecado está bom, está tudo tranquilo, está tudo bem, nós estamos conseguindo servir a Deus, quando na verdade existem muitas pessoas se enganando dentro de igrejas, achando que servem ao Senhor, quando na verdade estão simplesmente participando ativamente de uma igreja no sentido físico, no sentido local, mas não estão arrolados no livro da vida do Cordeiro. E como será cruel, como será realmente terrível, tenebroso aquele momento onde você poderá ser deixado do lado de fora, ser colocado do lado esquerdo juntamente com os bodes e não ficar do lado direito com as ovelhas. Que nós possamos refletir nessa palavra, que Deus abençoe você, que Deus nos guarde debaixo dos seus santos cuidados e nos conduza a viver uma vida que agrade ao coração do Senhor nosso Deus. Davi, ele reconhece o seu erro, ele desfruta do perdão de Deus. E eu e você, todo aquele que errar, que falhar, ele pode recorrer a Deus. Como diz 1 João 2,1, que nós temos um advogado, o nosso advogado, o Paráclito, como diz no original, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele advoga por nós quando nós pecamos. Por isso eu digo, querido, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o seu sangue há de nos purificar de toda a injustiça.
Louvado seja o nome do Senhor. Quero orar por você, finalizando essa palavra, pedindo a Deus que te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Que essa palavra ela chegue de encontro, Pai eterno, na nossa vida e produza as mudanças necessárias, Pai eterno, a cada um de nós. Abençoa cada um, meu Deus, dos teus filhos, dos teus servos e guarda-os debaixo dos teus cuidados. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, amado irmão.